O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com o que vos defendereis, ou com o que direis, pois nesta hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos meditar um pouco mais na palavra de Deus. E eu gostaria de pegar apenas este último versículo, porque ele é de um consolo tremendo. Não se preocupe o que você vai dizer naquela hora dramática em que você não sabe o que dizer para o seu filho, você não sabe dizer para aquele parente seu que não é de igreja, você não sabe o que dizer para aquela pessoa que é a sua vizinha, ou aquele filho que chega da escola e diz: meu professor disse que a igreja católica, que eu agora sou ateu. E você vai para o padre e pergunta: padre, eu não sei agora o que... Já aconteceu isso com você, padre? O que eu falo, padre? Então é para esses que Jesus, para todos nós que Jesus diz, naquela hora, escute o mestre interior, o Espírito Santo vos ensinará tudo, ele diz, tudo o que haveis de dizer. Precisamos confiar que temos um hóspede muito importante dentro do nosso coração. No sacrário da alma nós hospedamos o Espírito Santo. Acho que às vezes nós não levamos isso a sério. Imagina se eu fosse visitar alguém e de repente a pessoa me esquecesse no quarto, que o padre Joãozinho, afinal de contas, está visitando a minha casa, e saísse, e deixasse a chave fechada por fora. Isso já me aconteceu uma ocasião. Não é? A pessoa me esqueceu, eu fui fazer uma pregação, a pessoa me esqueceu, fechou e foi embora, era um padre, né? Acho que eu nunca contei isso. E aí só ficou o cachorrinho e eu. E aí eu batia na porta, ninguém me ouvia, na época não tinha celular, que era tão fácil, né? E o padre esqueceu que eu estava lá, né? Fiquei hospedado na casa dele. Agora imagina se você esquecesse a visita. Não, quando vem uma visita, você já fica naquela expectativa, bom, o que ele gosta? Eu, por exemplo, gosto de torta de bolacha, né? E aí você já prepara uma torta de bolacha, porque a visita vai chegar. E quando ele acorda, você preparou um café, né? E enfim, você vai dando atenção para a visita. Acorda, você diz: bom dia, Padre Joãozinho, né? O Padre Lúcio foi me visitar, eu digo: bom dia, Padre Lúcio, e aí? O que vamos fazer hoje? Então diga isso para o Espírito Santo também. Bom dia, Espírito Santo, o que vamos fazer de bom hoje? Mas a gente acorda, não lembra nem sequer de fazer o sinal da cruz, que deveria ser o sinal do cristão, o primeiro sinal antes de dar um passo fora da cama, e o último sinal antes de colocar a cabeça no travesseiro. Bonito quando marido e mulher, um faz o sinal da cruz na cabeça do outro e diz: Deus te abençoe, Deus te abençoe. Esse é o sinal do nosso batismo, é o sinal da nossa salvação. E logo em seguida você conversa com o seu hóspede do coração: o Espírito Santo, o que podemos fazer de bom hoje? E sabe o que mais? Ele responde. Nós temos que ter uma intimidade com o Espírito Santo. Eu aprendi muito isso com o Padre Léo, não é? Mas no começo eu achava que ele era meio doido, né? A gente se conheceu quando eu era um adolescente, e praticamente tudo na minha vida passou pelas mãos e pela loucura do Léo, não é? E
às vezes ele parava assim. Dava tempo do Espírito Santo falar no ouvido dele, e aí ele dizia, o Espírito Santo me disse. Claro que isso tem que passar depois por um discernimento, não é? A gente sabe disso. Mas, Gaudium et Spes, documento do Concílio Vaticano II, número 16, tem uma frase que diz assim, dentro do nosso coração, lá na consciência, tem uma voz que diz, faz isso, evita aquilo. Essa é a voz de Deus que fala no interior da gente. A gente tem que parar, fazer silêncio e ouvir a voz do Espírito, a voz de Deus que mora em nós. O Espírito Santo é Deus que habita em nós, e Ele não é um habitante como um hóspede num hotel. Nós não somos o hotel do Espírito Santo, nós somos a casa, a morada de Deus, o templo do Espírito Santo. Não sabeis, por acaso, sois templos de Deus? E casa é casa, a casa é dele, ele não tem que pagar aluguel para morar no nosso coração, e nem vem de vez em quando e depois sai, fica uns meses fora. Você diz assim, estou até sentindo falta daquela visita do Espírito Santo que morava em mim. Não, às vezes a gente prende o Espírito Santo no quarto, tanto que o apóstolo diz, não extingais o Espírito Santo. A gente prende, não deixa ele falar, ou até ele fala, ele está gritando, mas a gente fica surdo diante da voz do Espírito. Então é preciso que a gente, como Santo Inácio de Antioquia, que celebramos hoje, como Santa Margarida Maria, que celebramos ontem, que tinha visões do Sagrado Coração de Jesus pegando fogo, o coração transpassado e coroado de espinhos, são pessoas que viram, que ouviram. Mas isso não é apenas para Santo Inácio de Antioquia no ano 100 e Santa Maria Madalena, a Santa Margarida Maria e também Maria Madalena, tão recente. Não, é para nós. É para você, mãe de família. É para você, pai de família. É para você, professor, o que eu vou ensinar hoje. É para mim, padre. Então eu vou dizer agora para vocês, na segunda parte do meu sermão, o que o Espírito Santo me falou para dizer hoje aqui, né? Eu sentei no meu canto e disse, fala, Espírito Santo. Agora eu quero escutar. E eu vou dizer uma coisa para vocês, ele fala. Eu faço isso todo dia quando escrevo o meu sermão de 1 minuto, que eu chamo de mini sermão. Eu estudei um monte na minha vida, dou aula de teologia, fui professor deles, mas tudo isso não é ainda o saber de Deus, a sabedoria de Deus, a sabedoria do alto, como dizia a primeira leitura. É apenas inteligência, são apenas conhecimentos humanos. Mas quando eu fico calado, quietinho no meu canto, no meu quarto, e digo, agora Espírito Santo, fala. Como Eli disse para que Samuel fizesse. Vai lá no teu cantinho e se de noite, de novo você escutar Samuel, responda assim, fala, Senhor, que o teu servo escuta. Então eu digo para o Espírito Santo, fala, meu mestre interior. E às vezes fica em silêncio, dá um medo, que ele não vai falar, mas ele sempre fala. E ele, eu vou dizer para vocês, ele me surpreende com suas lições, porque às vezes é exatamente uma coisa que não era o que eu ia dizer, e às vezes a gente nem entende bem o que ele está falando. Então, o Espírito nos socorre com dons, com carismas e com frutos. Desses 3 eu escolhi só os dons. E existem 7 dons do Espírito Santo que estão aqui indicados no livro de Isaías, no capítulo 11 de Isaías, que são os dons messiânicos, os dons de Jesus. São 7 dons. Bom, isso nós sabemos. E aí eu fui perguntando para o Espírito Santo, especialista nos dons, que nos agracias com essas dádivas divinas, o que significa o dom da sabedoria? O que significa o dom da inteligência? O dom da ciência, do conselho, da fortaleza, da piedade e o dom do temor de Deus. São os 7 dons do Espírito Santo. Eu já pensei muito sobre isso, escrevi livros sobre isso,
e li a catequese do Papa Francisco sobre os 7 dons do Espírito Santo e fiquei pensando, não, mas isso tudo é o que eu sei, mas o que será que o Espírito Santo vai me dizer? Né? Vai soprar no meu coração. E aí, de repente, sabedoria. O que é o dom da sabedoria? Sabedoria é ver do alto. Não é ver da terra para o céu, mas é ver do céu para a terra. É ver de cima. Ora, quando o Padre Léo diz assim, inspirado em Paulo, no apóstolo Paulo, buscai as coisas do alto, ele está indicando um caminho de sabedoria. Quando Santo Inácio de Antioquia, no caminho de Antioquia até Roma, preso para ser martirizado no Coliseu, pelos dentes das feras, dos leões, quando ele diz assim, escutem mais os leões, não tentem me defender. Eu não entendo isso. Você entende? Deixa o leão cumprir o papel dele? Eu penso, é biruta. Mas quando eu encontrei meu pai com câncer, e eu ainda era religioso, não era padre, quem me levou para o aeroporto foi o Padre Léo também, primeira vez que eu viajei de avião. Teve mais gente aqui que deu testemunho que foi a primeira vez que ele... Parece que era a especialidade dele, essa coisa de fazer a primeira vez. Quando eu encontrei com ele, ele disse, maldita doença, câncer, que todo dia me leva um pedaço. Alguns meses depois, quando ele estava para morrer, ele disse, João, volta para o seminário aqui em Taubaté. Eu falei, mas o pai precisa de mim. Ele falou assim, João, eu sei morrer sozinho. Você entende isso? Eu falei, mas que maldita doença, né, pai? Todo dia leva um pedaço. Ele falou, não, João, mudei de ideia. Que bendita doença. Todo dia me dá um pedaço do céu. Eu jamais diria isso para uma pessoa, porque era o Espírito Santo que estava dizendo dentro dele. Na última vez que visitei o Padre Léo, um pouquinho antes dele morrer, ele disse a mesma coisa. Que aquela doença era bendita. E eu, como teólogo, disse, doença nenhuma é bendita, usando a minha razão, o meu raciocínio. Mas ele já estava enxergando um pedaço do céu. Ele estava pisando na terra, mas já estava vivendo no céu. E você já deve ter encontrado pessoas assim, que estão como que anjos aqui na terra, mas na verdade, o coração já está no céu. Santa Teresinha do Menino Jesus é um exemplo. Sabedoria seria mais ou menos o seguinte, o Joãozinho está brincando no tapete e olhando para a avó na cadeira de balanço, fazendo tricô. Aí o Joãozinho olha para cima e diz para a avó assim, ô vó, o que a avó está fazendo? O Joãozinho vê aquela confusão, né? Um monte de fio, aquelas agulhas do tricô, ele não entende nada. O que a avó está fazendo? E aí a avó diz, ao invés dela responder, ela é sábia, ela tem o dom da sabedoria, ela pega o Joãozinho no colo, balança e diz assim, vem aqui olhar. Quando o Joãozinho está no colo da avó e vê a gola, ele diz, é uma blusa para o Joãozinho. Ou seja, se nós estivermos no colo de Deus, vamos entender aquele acidente. Aquela menina de 17 anos, que eu fui consolar porque estava com câncer em estado terminal. Renata, em Itumirim. E ela me consolou, mostrando que o céu é uma eternidade e que não tem parâmetro com a terra. O que são 7 anos, 200 anos, 1000 anos perante a eternidade? Nada, temos muito pouco nesta terra. 1 ano ou 100 anos não faz diferença perante a eternidade. 1 ano não faz diferença perante a eternidade. Mas fez a diferença na santidade do Padre Léo. 1 ano, o último ano, em que o grande pregador foi pregado. Jesus também. Pregou prego. Na carpintaria de José, 30 anos. Pregou a palavra, 3 anos. E foi pregado na cruz por 3 horas. E onde é que ele salvou a humanidade? Na carpintaria de José, na pregação de Cafarnaum,
ou no sacrifício do madeiro? Na cruz. E quem olha para essa cruz, pensa, absurdo, loucura para os pagãos, mas é sabedoria para quem crê. Agora pense, como faz diferença na vida da gente ser assistido pelo Espírito Santo com o dom da sabedoria, de ver as coisas de cima para baixo, de enxergar o mundo e os nossos dramas do colo de Deus. Esse é o dom da sabedoria. Você diz, padre, e o dom da inteligência? O dom da sabedoria ver de cima, o dom da inteligência ver dentro. Intus legere, ler o coração. Ah, como o pai e a mãe pedem esse dom, não é? Para ver o que está passando no coração daquele filho. Que às vezes quem vê cara, não vê coração. O dom da inteligência não é puro dom de conhecimentos humanos, mas de conhecimentos profundos. É mergulhar em águas mais profundas. E o dom da ciência? Se sabedoria é ver do alto, inteligência é ver dentro, ciência é ver tudo, é compreender o que eu vi. Porque às vezes a gente vê as coisas, mas não compreende. Não tem ciência e nem consciência. Às vezes a própria ciência não tem consciência, não compreende. Você até sabe medicina, mas não cura. Sabe direito, mas não legisla de maneira correta, porque falta a ciência do alto. Como disse São João da Cruz no seu poema belíssimo, toda ciência transcendendo. Você tem uma compreensão. Então, você vê o todo. Vê de cima, vê dentro e compreende. A partir do momento que você compreende, Deus, na pessoa do Espírito Santo, te dá o quarto dom, que é o dom do conselho. Então não é mais só ver de cima, ver dentro e compreender o todo que você viu, mas é conseguir dizer o que você está vendo. E aí vem aquela palavra certa, na hora certa, do jeito certo, para a pessoa certa. A palavra que não é você que diz. Nós padres às vezes temos essa experiência maravilhosa no sacramento da confissão. Você tem uma palavra que queima, que está comichando na tua língua, você disse, pronto, falei. E a pessoa fica até branca, diz, Padre do céu, quem falou isso para o senhor? Na Renovação Carismática Católica nós temos até uma palavra de ciência. As mães têm palavra de ciência todo dia. Filho, leva o guarda-chuva. O filho diz, não tem nem nuvem no céu. Volta molhado. Pegou chuva. Né? É verdade. Então, a palavra de ciência é uma palavra, a palavra de ciência é uma palavra de conselho. Não é? Conselho não é simplesmente um bom conselho. Temos até a Nossa Senhora do Bom Conselho. Mas conselho é um dom do Espírito Santo para assistir o pai e a mãe que precisa educar seu filho, que precisa dizer aquela palavra. Para o padre que precisa fazer uma homilia e dizer aquela palavra que talvez alguém estava esperando hoje aqui. Ou por meio do sistema Canção Nova. Então nós temos o dom da sabedoria ver do alto, da inteligência ver dentro, da ciência compreender o todo, o conselho conseguir dizer o que você viu. E o dom da fortaleza. O Espírito nos assiste para não apenas ver e compreender, mas também viver. Porque esta palavra que o Senhor nos dá, esta visão que o Senhor nos dá, é para a vida e temos que ter fortaleza, senão a gente até sabe, mas não pratica. Não adianta. O padre deu um bom conselho, mas ele mesmo não praticou. Então, viver o que você viu. E o dom da piedade? Depois de viver o que você viu, rezar o que você viveu. O piedoso não só vive a palavra de Deus, mas reza a palavra de Deus. Contempla a palavra de Deus. O dom da piedade nos torna as pessoas orantes. E o temor de Deus é reconhecer que só Deus vê por inteiro. Só Deus é perfeito. E a humildade de reconhecer que tudo recebemos dele e tudo a ele devemos devolver. Essa foi a primeira lição do Espírito para que eu falasse aqui hoje para você. Mas depois,
o Espírito continuou falando. Eu nem tinha pedido mais, eu já tinha parado a minha meditação. Ele me puxou de volta, porque às vezes o Espírito, ele assim, ele puxa a gente. Ele diz, pss, pss, vem aqui, tem um segundo capítulo. Falei, o que foi, Espírito Santo? Porque quando você tem intimidade com o Espírito, ele é um amigo interior. Uma vez eu fiz até uma música desse tipo para o Espírito Santo, dá um ré maior aí. Eu não ia cantar hoje, mas... Pode entrar sem bater, a casa é sua, vem morar, vem viver em mim. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Quer ver o dom do conselho como é legal? Eu vou dizendo a nota, vocês vão fazendo. Ré, Fá sustenido menor, Sol. Agora, Sol com baixo em Lá. Pode entrar sem bater, a casa é sua, vem morar, vem viver em mim. Espírito Santo de Deus. Você tem alguém na sua família, na sua vizinhança, que você tem tanta intimidade que a pessoa bate, você até já reconhece os passos. Opa, é a Jandira que está chegando. E aí você até nem pergunta, é a Jandira? Você já sabe pelo passo que é a Jandira. Você diz, ó Jandira, ela toca na campainha, que ela é educada. E você diz, entra pela porta da cozinha que está aberta. Pode entrar sem bater. O Espírito Santo entra na sua vida e começa a fazer proezas. Você vive uma vida segundo o Espírito. E então ele me disse o seguinte, João, você já observou que além de Santo Inácio de Antioquia, que viveu essa sabedoria do alto, o Padre Léo, que viveu essa sabedoria do alto, Maria viveu os 7 dons do Espírito Santo? Falei, não. Como assim? Passe comigo. Lucas capítulo 1. Sabedoria é ver da onde? Ver do alto. O que aconteceu quando Maria, em silêncio, na casinha de Nazaré, estava rezando? Apareceu um anjo, o anjo Gabriel, que é a palavra que vem do céu. E ele disse, ave cheia de graça, o Senhor está contigo. E essa menina cheia da plenitude dos dons do Espírito, foi capaz de entrar nos olhos de Gabriel e ver as coisas do céu para a terra. E ela ficou, segundo o dom da inteligência, maravilhada. A Bíblia diz perturbada. Eu prefiro dizer que ela ficou maravilhada, extasiada, fora de si, encantada, espantada. E isso é importante para a inteligência, para ver dentro. Nós temos que ter a capacidade de nos encantar, nos maravilhar com as coisas de Deus. E aí, como foi o acampamento em Betânia? Normal. E aí o Padre Joãozinho pregou. E como foi a pregação? Normal. Como normal? A vida precisa nos encantar, nem que um anjo aparecer na sua vida e te disser, você vai dizer, normal. Não, todos os dias Deus faz milagres em nossas vidas. Todo dia tem um milagre esperando por você, no bom dia e no boa noite do Espírito Santo. Então Maria, que tem a palavra de sabedoria que vem do alto, começa a ver dentro e começa a se perguntar o que poderia significar semelhante saudação. Dom da inteligência. Quem se pergunta o porquê, é porque está com o dom da inteligência. E então, Maria pergunta para si mesma, o que pode significar isso? Veja, ela está exercitando o dom da ciência. Ela já viu do alto, viu dentro, e agora está vendo, compreendendo o que Deus quer de mim. E aí ela pede um conselho para o seu catequista, que é o anjo Gabriel. Como acontecerá isso se eu não conheço o homem?
Se você acompanhar todos os passos de Maria, são os 7 dons do Espírito Santo, que são os dons do filho dela, que estava para ser concebido no momento do seu sim. E o anjo Gabriel responde: o Espírito Santo virá sobre ti e te cobrirá com sua sombra, e o ente que nascer de ti vai ser chamado Santo, Filho do Altíssimo. E aí, topa? Vai encarar? É isso daí? É sim ou é não? Porque a tua tataravó lá, a Eva, disse não. E Maria disse sim. Eis aqui a serva do Senhor, dom da fortaleza. Maria nos representou nessa resposta forte. E ela saiu às pressas para servir. Não foi apenas uma resposta retórica, sim, pode concordar, disse sim, mas depois não faz, não. Ela saiu às pressas e foi servir Isabel 120 quilômetros montanha acima. E quando chega lá, ela contagia Isabel com o Espírito Santo, Isabel também fica cheia do Espírito Santo também. O Espírito Santo tem uma dinâmica que um vai contagiando o outro. O Padre Léo não nos contagiou, e a gente vai criando um círculo virtuoso do Espírito Santo, do dom, da dádiva. E a piedade de Maria termina com o Magnificat. Termina tudo em oração. Tudo isso está no capítulo 1 do Evangelho de Lucas. Então, Maria disse, ou melhor, Maria cantou: o Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. Não sou eu que fiz maravilhas, foi o Senhor. Deixa o elogio e o louvor nas mãos de Deus. Isso é temor de Deus. Maria, temente a Deus. Se pegássemos qualquer um dos santos, se continuássemos folheando as páginas da Sagrada Escritura, se pegássemos a belíssima leitura de Efésios, a primeira leitura de hoje, tudo vai indicando que a nossa vida, segundo o Espírito, gira em torno dos 7 dons do Espírito Santo. Irmãos, desde que soube da vossa fé no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças e rezar por vocês. Que o Deus nosso Senhor Jesus Cristo, ao Pai, a quem pertence a glória, vos dê um espírito de sabedoria. Paulo reza para que os seus irmãos tenham um espírito de sabedoria. Queria deixar uma última mensagem para Betânia, nesses 25 anos. Né? Queria pedir um favor, uma coisa que até é meio feia de fazer. Queria pedir que o Vicente, Lúcio e Wellington ficassem de pé. Né? E agora virassem de costa. Quando eu conheci o Padre Léo em 1983, onde é que você estava em 83? Nem na barriga da minha mãe ainda. Eu conheci o Padre Léo em 1983. Não estava na barriga, eu acho. Você estava sendo concebido. Ok. O Padre Léo tinha uma Bíblia de Jerusalém, só o Novo Testamento. Ele não tinha dinheiro para comprar a Bíblia inteira, ele comprou só metade. Ele comprou só o Novo Testamento. E na capa da Bíblia tinha essa imagem aqui do Cristo desfigurado, né? Que eles trazem aqui nas costas, né? Todos os 3 têm aqui essa imagem, que hoje continua aqui. Pode virar de frente. Então, esse Cristo desfigurado caracteriza a mística do Padre Léo, que depois eu acompanhei até Taubaté, no último ano de teologia, quando ele foi ordenado, e essa imagem continuava lá na Bíblia dele, tem uma regularidade. Só que a imagem do Cristo desfigurado, que o Padre Léo tinha na sua Bíblia, desde 1983, quando eu o conheci, certamente antes ele já tinha, porque eu já conheci ele com a Bíblia toda rabiscada, é o Léo que nós conhecemos no último momento que ele esteve aqui na Canção Nova, em 2006, quando ele morreria logo em 2007. Um homem que transfigurou tantas pessoas pela pregação e pela oração, e se deixou tocar pelo Espírito Santo, foi sendo desfigurado, ele que transfigurou foi sendo desfigurado até o ponto que a gente nem reconhecia mais. Mas esse é o Padre Léo? Não é? Eu tenho a sensação de que o processo de purificação que aconteceu na vida do Padre Léo foi semelhante ao do bicho da seda.
Eu não sei se vocês... O Lúcio deve saber como é que se cria bicho da seda, porque no Paraná tem. Cianorte tem. Eu aprendi isso no norte do Paraná. O bicho da seda, você coloca ele na cancha e dá amora. E ele vai comendo, 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 e ele fica gordo. Não, o Padre Léo era gordinho no início, né? E depois de um tempo, você coloca um negócio para ele subir e levanta. Então ele vai soltando as impurezas. E foi isso que eu vi no Padre Léo. Desde o ano 2000, quando eu acompanhei a vinda dele para a Canção Nova, né, e nós éramos muito amigos e muito próximos. E então Deus foi dando a ele a graça de soltar, soltando pureza. Até que naqueles últimos 365 dias, o processo purificatório do Padre Léo se tornou exemplar. Até o ponto que não tinha mais o que soltar de impureza. E então era só alma. Né? E ele ainda cantou. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. E então ele vai voando para o céu. Já como um bicho da seda que vai, cria o casulo, depois vira borboleta e vai para o céu. Né? Queria dizer uma última palavra que quando eu ia chegando aqui na Canção Nova, o Espírito ainda soprou no meu coração e com isso me calo e continuamos a nossa Santa Missa. Muita gente se pergunta, por que a igreja precisa canonizar algumas pessoas? Por que a igreja precisa declarar que algumas pessoas viveram de modo muito feliz, ou seja, é um beato, é o processo de beatificação do Padre Léo. Sabe por quê? Não é só para dizer que aquela pessoa teve uma vida santa. Tem muito santo que nunca foi nem será beatificado, nem canonizado. A dona Teresa Berkenbrock, lá em Brusque, era santa. Cantava todo dia na igreja, ninguém nunca soube, nem vai saber. E ela não vai ser canonizada. Mas é preciso ser um santo exemplar. Alguns recebem a graça da exemplaridade. Então, se o Padre Léo tiver tido um processo de purificação que o levou à exemplaridade na fé, que vai nos animar, isso a gente diz agora com temor de Deus. Santa Igreja está na sua mão. Né? Não depende mais de nós. Graças a Deus, temos uma igreja que tem um processo muito sério para verificar se a pessoa tem exemplaridade na sua santidade. Vamos, nesse momento, fazer a oração. Nós hoje não teremos a oração, dos fiéis, mas eu convido você a ficar de pé e rezarmos um trechinho da oração ao Padre Léo. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós te louvamos e te bendizemos, porque nos criastes por amor em teu Filho Jesus. Salvastes o mundo e no poder do Espírito Santo restauras o homem e a mulher. No teu abraço acolhedor, muitos filhos e filhas desfigurados pela dependência química e pela marginalização foram acolhidos pela solidariedade do Padre Léo na comunidade Betânia. Assim nós te pedimos, por intercessão deste teu servo, Padre Léo, que possamos alcançar esta graça.